Bom dia, galera massa do 7º ano. Que Deus abençoe a todos e guarde a todos. E podem enviar já as atividades da semana passada, inclusive a cerâmica, tá? Que vocês fizeram também. Pessoal, na aula passada, vamos retomando aí. Nós estamos estudando aí a unidade 3, Arte no Brasil no século 17. E aí, só recapitulando um pouquinho do que nós já vimos, vocês perceberam aí que no século 17, né, os viajantes, os artistas viajantes chegaram aqui, né, e eles que divulgaram aí pro mundo, né, como era o Brasil. E aí a gente percebeu que Hans Staden deu ênfase aí ao canibalismo de algumas tribos, né, que existia na época. Houve também a exaltação da nossa beleza, mas foi colocado monstros marinhos, que existiam monstros marinhos aqui, né, que os nossos índios eram extremamente agressivos e tudo mais, né? Só que agora a gente percebeu também que na última aula a gente mencionou que quando a comitiva de Maurício de Nassau chegou ao Brasil, ele trouxe modificações e muitos artistas e muitos estudiosos, né? O qual esses artistas já não fantasiavam tanto. É claro que o estereótipo continuou, né? Quem não sabe o que é estereótipo, é uma generalização distorcida, né? De um conhecimento de uma pessoa, de um grupo de pessoas, tá certo? Enfim. E através dessa comitiva, houve mudanças, né? Esses artistas viajantes já começaram a retratar as coisas com mais realismo, como as coisas eram, né? E nós vamos estudar hoje 2 desses caras. O primeiro vai ser o Frans Post. Ele é o primeiro artista holandês a pintar uma tela representando a paisagem brasileira. Inclusive, o título dessa tela é Vista de Itamaracá. Post viveu no Brasil de 1637 a 1644, que como está dizendo aí no livro de vocês, na página 130, tá? Ele continuou retratando as paisagens brasileiras, mesmo depois que ele retornou para a Holanda. Olha só como o Brasil marcou esse homem. Frans Post, ele se concentrou em retratar paisagens, tá? Então, se você olhar aí na página anterior, na próxima página, né? Você vai ver um lindo quadro dele chamado Engenho, né? E que ele retrata exatamente como era essa paisagem nessa época, né? Em meados de 1600, como nós estamos vendo agora. E aí o que acontece? O gênero, vale ressaltar uma coisa, que o gênero pintura era muito comum nessa época, né? Aqui na página 131 tem algumas perguntas já no primeiro parágrafo, né? Que nos ajudam a entender um pouco essa obra, tá? Ele brinca mesmo com o primeiro plano, o segundo plano, o terceiro plano na obra. Primeiro plano é aquilo que você olha, bate o olho em primeiro lugar, aí destaque a casa, né, que tá aí bem destacada. Logo em seguida a gente tem esse céu maravilhoso e etc, né? Post, ele pintou 12 telas aqui enquanto ele esteve no Brasil, tá? Ele não deu tanto destaque aos nossos costumes exóticos ou às nossas coisas exóticas, né? Ele se tratou em ater mais em fatos documentais, tá? Ele queria realismo. Ele pretendia retratar as coisas com realismo. Então, ele retratou paisagens, batalhas, portos, edificações, tá? Tudo relacionado aí toda a descrição, topografia quer dizer que é a descrição detalhada de um lugar, né? Ou de um terreno. Então, ele se concentrou nisso, tá? E aqui nesse quadro, o Engenho, como está retratado aqui no último parágrafo, né? Ele seguiu aí as tradições da pintura descritiva que se fazia na Holanda na época, né? Ele representou uma paisagem como se fosse um cenário de uma grande peça de teatro, tá? O primeiro plano da paisagem, do quadro,
é aí ocupado aí por essa vegetação, por essas casas, né? Aí as construções, até chegar ao plano de fundo mesmo, tá? E isso aí era uma característica da pintura holandesa nessa época, e essa pintura se chamava pintura descritiva. Esse parágrafo eu acho importantíssimo vocês destacarem, sinalizarem, decorarem, pintarem, né? Fazer o que vocês quiserem para dar o destaque, certo? Vamos aí seguindo para a página 132. É interessante que Franz Pouch, ele pintava os quadros, né? Essas 18 telas que ele pintou enquanto ele esteve aqui no Brasil, e a finalidade era ir para as paredes da casa do senhor Nassau. Ele gostava de olhar, né, as terras a qual ele governava. E ele não veio para cá como governador, né? Então, ele tinha esse hábito. Então, as telas decoravam ali a residência do senhor Nassau, né, no Nordeste brasileiro. O Nordeste sempre teve muita participação histórica na nossa história do Brasil no geral, né? Isso é bem interessante mesmo. E aí, aqui esse outro quadro é um outro quadro lindo, né? Que se chama Vista de Olinda. Essa obra tá lá no Museu Nacional de Amsterdã, na Holanda. E aqui também no primeiro plano a gente vê as vegetações, no segundo plano a gente vê as construções e no terceiro plano a gente vê aí esse céu maravilhoso, tá? O primeiro plano, eu tenho ainda umas ressalvas, né? A arte diz que o primeiro plano é a primeira parte do quadro, mas eu sempre gosto de dizer que o primeiro plano é nosso olhar, o que a gente foca primeiro, né? Mas seguiremos aí com o nosso roteiro aqui, de acordo com as especificações, para não misturar muita coisinha na cabeça de vocês, né? Então, vamos determinar o seguinte: o primeiro plano é a primeira parte do quadro. Então, a primeira parte do quadro vão ser a vegetação. O segundo plano vão ser essas construções. E o terceiro plano é o céu que vocês estão vendo aí maravilhoso, tá? Então, se eu perguntar isso na prova, vocês vão responder exatamente isso que eu estou dizendo, tá bom? Vocês vão reconhecer aí o que é primeiro, segundo e terceiro plano de uma obra. Quem tiver alguma dúvida em relação depois, é só mandar no privado, tá? Vamos lá. Vamos lá, né, gente? Continuando aqui. Eu vou ler para vocês esses dois parágrafos da página 132 que eu acho bem interessante, tá? Parece ter sido do interesse de Pouch representar a vida da cidade de Olinda, de um local no qual era possível ver tanto as construções da cidade quanto sua natureza exuberante. Isso a gente percebe no quadro, né? Formada por grande variedade de espécies exóticas de fauna e flora aos olhos do europeu. A precisão nos detalhes representados nos dá a impressão de que o artista compôs essa tela in loco, ou seja, pintou ao ar livre, diante da paisagem que via. Epa! Grifa isso aí. Compôs essa tela in loco. O que quer dizer in loco? Pintar ao ar livre, tá? Pouch criou essa obra 22 anos depois de retornar à Holanda. Ainda que houvesse um esboço para sua criação, será que essa paisagem foi retratada da forma mais realista possível? Mais ou menos, né, gente? Não tanto, porque 22 anos depois ele pintou essa obra já de novo na Holanda. Já não ia ser exatamente a mesma coisa, né? De volta a seu país, Pouch usou seus esboços e desenhos para continuar a pintar cenas da colônia, mas a partir da década de 1660, passou a representar a paisagem brasileira de maneira menos fiel, ou seja, mais fantasiosa, colocando coisas aí que não nos pertence, né? E muitas coisas, a coleção desse artista, né? Tem grande acervo lá na Holanda, né? E ele foi aí uma grande importância para aí os estudos da fauna da flora, e fauna brasileira. Bom, pessoal, vamos colocar aí na página 133 e vamos falar do Albert Eckhout, ou Eckhout, tá?
de 1610 a 1666, data de nascimento e morte, né? Ele ficou aqui no Brasil de 1637 a 1644, né? Ele se especializou aí na fauna e flora brasileira e no retrato dos povos que habitavam as nossas terras, tá? Ele tem aí grande mesmo, um acervo aí de esboços e desenhos, e que depois ele utilizou esses desenhos para pintar em seu ateliê. Albert não recebeu o mesmo reconhecimento que Post, mas as suas produções também eram ricas em beleza e detalhes, né? Como está dizendo aqui no livro de vocês. Uma das obras que ele... Um dos gêneros, né, que ele mais se destacou foi a Natureza Morta, em que ele colocava em evidência os nossos vegetais tropicais, as nossas frutas tropicais, né? E que ele retratava aqui o que era bem diferente da Holanda, né? Então aqui a gente vê nosso abacaxi, nosso cacau, enfim, tudo que era bem diferente da Holanda. E aí, como o nome dessa obra se chama Abacaxi, Mamão e Outras Frutas, é uma obra que a gente pode caracterizar como pintura do gênero Natureza Morta, tá? Como eu falei para vocês há pouco, são vegetais e frutas cultivados aqui realmente no nosso país, né? A gente percebe aí justamente o exotismo na questão que ele colocou o céu aí como terceiro plano. Esse artista, ele era bem realista na sua representação, né? Ele muito detalhista também, e ele também gostava muito de pintar a flora do nosso país. Mas o que eu gostaria de ressaltar com vocês é a pintura dos nossos nativos, tá? Então, aí a gente vai utilizar, vamos agora para a página 134, ok? Galera, repara bem aqui nessa obra, que se chama Homem Tupi. Aqui, você não vê um indígena com uma cara de fera. Aqui você não tem um indígena considerado altamente perigoso, né? Aqui você vê um indígena relativamente... se torna aí um alvo fácil, tanto para os seus colonizadores, quanto para a convivência humana. Então, esse ponto eu achei bem interessante das obras de Eckhout, porque ele colocou aqui o índio da forma como o índio era. Não eram todas as tribos que comia gente, que eram canibais, né? É uma outra tribo que tinha esse costume. E como eu expliquei para vocês, eles não comiam a carne humana para matar a fome. E sim, era mais ou menos um ritual, porque eles acreditavam que ao comer ali aquele guerreiro que foi vencido em batalha, a força daquele guerreiro passaria para eles. Então era mais um ritual do que realmente algo para se matar a fome, tá? E era até feito com muito respeito ao guerreiro que morreu para esse ato, tá? Então, e funcionava assim, não eram os guerreiros da própria tribo. Existiam várias tribos, muito mais do que hoje, e eles guerreavam entre si. Então, aquela tribo vencida, aquele escravo, o vencido se tornava escravo do vencedor, e aquele guerreiro, né, o top dos guerreiros que foi vencido acabava indo para a panela com essa finalidade, tá bom? Continuando, então realmente aqui ele mostrou, né, o índio realmente como ele era, e que na verdade não era aquele bicho de 7 cabeças, né, que os primeiros artistas viajantes retrataram. Mas, no entanto, ele caiu em contradição lá na página 135, que eu vou colocar para vocês verem também. Mas antes disso, aqui também tem um QR Code, mas esse QR Code vocês já viram, que foi aquele primeiro vídeo que eu fiz na abertura desse capítulo que eu passei para vocês, tá bom? Chamado Expedições, que vocês até fizeram um relatório e me entregaram, né? Então, vamos colocar aí o nosso livro na página 135 e vamos ver aí no que Albert
se contradisse, né? Vamos lá, minha gente. Aí aqui nessa obra, intitulada como Mulher Tapuia, em 1641, reparem nessa Índia. E reparem aí nos números que tá aí posicionado, principalmente o 1 e o 2. No 1, nós vemos aí um pé na cesta dela e uma mão ela segurando uma mão encostada à perna dela, né? Fazendo aí referência ao costume de algumas tribos da época, ao canibalismo, né? Antropofagismo, que existia na época. Então, pensa você sendo um europeu, vendo uma imagem dessa, o que você, né, pensaria a respeito do Brasil? Pronto. Nunca mais eu ponho meus pés num lugar desse que eu não vou virar comida de gente, né? Sem conhecer o contexto, sem conhecer nada, né? E assim é o perigo do estereótipo, quando você generaliza uma pessoa, ou um grupo de pessoas, ou uma religião, enfim, seja lá o que for, é isso que acontece com esses estereótipos. Então, ao mesmo tempo em que ele, na página anterior, colocou o índio como um ser inofensivo, agora ele coloca a mulher tapuia como uma pessoa perigosa, né? Uma pessoa comedora de gente. Então, aqui ele cai em contradição, né? E interessante é que ele pintava essas telas, né? Até que eu vou ler para vocês esse último tópico 3, que diz assim: ao mesmo tempo que Eckhout pintava telas em que esses estereótipos culturais e etnográficos relativos às características de um povo eram reproduzidos, o artista representava de modo bastante realista a natureza, como pode ser observada nos detalhes da vegetação. Então, ele colocou a mulher tapuia, a índia tapuia aqui, como a malévola, mas ao mesmo tempo ele ressaltou aí a beleza do nosso país na flora, desculpa. E aí é mais ou menos assim, olha, é maravilhoso, é lindo, mas, né, temos aí o problema dos índios, os selvagens, né? Então, ele caiu em contradição aí nessa tela. Mas ele, diferentemente do Post, o Franz Post só pintava a paisagem. Já o Albert Eckhout, ele pintava a flora, a fauna, né? O gênero natureza morta, mas também os nativos da terra, os índios, tá certo? E vamos lá, galerinha. Hoje nós vamos finalizar esse capítulo, essa unidade. Então, nós vamos fazer as páginas 136, 137 e 138, ok? Então, vamos lá. Eu vou deixar registrado aqui no final da página. Hoje tá muito sossegado, tá muito legal. Vocês já fizeram as produções de desenhos. Agora falta realmente a parte da finalização dos exercícios, tá? Mas aí também tá sossegado, tá tudo bem, mas é para fazer tudo. O item tarefa, tudinho para fazer, tá bom? E aquilo que vocês não entenderem é só perguntar que eu tô online, ok? Tchau. Tchau.